vendas. E aí aquele produtor que tem uma certificação, que é feita para na Bahia, ele consegue ter um acesso melhor a esse mercado do que outros produtores que não têm essa certificação. Então, você ter um ambiente em que essas empresas elas estão integradas e visíveis, gera também uma oportunidade de você chamar a galera que presta essa certificação e unir essa galera e tentar, a gente quer tentar modelar isso aí em termos de comissão ou algo nesse sentido. E, para além disso, também tem a questão de consultoria e treinamento. Infelizmente, muita gente que produz hoje, os pequenos e médios produtores, a maioria não tem um treinamento assim, em termos de conceitos empresariais, administração. Mas Elvis, vamos tentar organizar Não, aqui. eu tô te falando assim, de forma geral que a gente pensou, tá? Mas assim, a gente primeiro que a gente vai ter que testar em termos de MVP é uma landing page que sirva como uma vitrine para essas empresas conseguirem novos clientes. Tá, então a dor não é logística. Então a dor não é logística. A dor é o produtor que precisa vender mais aquele produto. É isso. Sim, também. Mas não sei se tu lembra que a gente conversou no grupo lá, né? Lembro, aham. A logística hoje, ela exigiria um processo e uma construção de uma plataforma que eu acho que a gente não teria condições de oferecer. Então, lembra que a gente conversou lá no grupo? Eu acho que foi até que falou, arranja o cliente e o cara vai se virar para entregar. Então, o nosso foco é essa landing page, ela vai dar visualização e vai possibilitar com que esses produtores tenham mais clientes. Se a gente validar isso, e se a gente validar que eles estão dispostos a pagar para estarem disponíveis na plataforma, para obterem mais clientes, a gente vai começar a ir para os próximos módulos, que seria Mas olha, Elvis, eu vou fazer uma provocação para você que eu sempre faço. Sim. E eu acho que leva para outras pessoas também. Você está tentando ir para a ideia direto da solução. Tipo, eu acho que o melhor produto é Marketplace. Marketplace ele é um meio para fazer alguma coisa rodar. Uhum. Não está claro ainda qual que é a dor que o cara tem. A dor que o cara tem lá na ponta é vender mais, ele não está conseguindo vender o cacau dele? A dor dele é essa? A principal que todo mundo levantou seria a logística. Que é o que, logística? Eu consigo vender, logística, mas eu não consigo logística entregar. Seria conseguir um frete mais barato, tá. que possibilite ele vender um preço bom, mais atrativo. Tá. E, em alguns casos, uma logística também adequada ao produto. Tá, então vamos por partes. Então ele tem uma dor que é... em tipo de armazenamento, tem produto que é perecível, não pode ter muito tempo de... Tá, então a gente tem uma dor principal que não é achar mais clientes. Os clientes estão indo lá comprar. Ele produz o suficiente para vender. Sim. A principal dor, eu preciso ser uma dor. A principal dor seria a logística. Você está pensando muito em ecossistema, cara. Eu tô há 6 anos fazendo esse negócio, tô fazendo um negócio só. Pensa o seguinte, beleza, então você tem uma dor. A dor é encontrar caminhão para levar para o negócio. Ele não consegue achar caminhão. Não vou colocar só caminhão, né? Mas, assim, logística de modo geral. Tá, né? ele não consegue achar caminhão, seja avião. Ele não consegue achar transporte. Isso. O principal a gente tem que entender que um deles é caminhão, imagino, carreta, enfim. Sim. Beleza. E aí a dificuldade dele é preço. Ou é achar o caminhão. O que é a principal dor do cara? Preço. Porque no caso, por exemplo, tem uma cooperativa que produz um cacau fino, né? Uhum. Cacau fino que não é o chocolate que a gente... O chocolate fino, né? Ele não é o chocolate que a gente encontra nas fileiras de supermercado. Então, eles têm um chocolate premiado e às vezes o cliente quer comprar. Só que aí é o B2C, né? O cliente quer comprar, por exemplo, algumas barras de chocolate para deles, né? E aí às vezes não conseguem vender porque às vezes o frete fica mais caro do que o próprio produto, dado a especificidade do produto, né? Ele não pode ser transformado. E você acha que esse frete ficou caro porque ele negociou mal, porque ele cotou mal, ou porque é intempéries da vida? Essa informação eu talvez não tenha, mas eu creio que pela dificuldade, sabe, da estrutura também do estado do Pará, vou colocar assim, sei que no Brasil em geral é ruim, mas no Pará tem uma dificuldade, por vezes, de alcançar alguns municípios que você tem que pegar balsa, a estrada é ruim, então acho que tudo esse acesso aí acaba dificultando um pouco, encarecendo, né? São poucas empresas que acabam prestando serviço de logística
município, vamos dizer assim. Entendi. E você acha que se você trouxesse mais opções para esse cara cotar o transporte, ele teria um preço melhor? Sim, com Entendi, certeza. entendi. Cara, sabe o que que você pode fazer? Primeiro, né? Foca nessa etapa, tá? Foca nessa etapa do transporte mesmo, porque não me parece que a dor do cara é conseguir vender. Parece que deve, inclusive, deve ter mais demanda do que oferta. Provavelmente ele não consegue produzir, inclusive, o quanto ele deve ter de demanda, chuto eu, né? Porque ele deve ter, não sei se esses produtores são grandes ou não, mas eu acho muito difícil que ele não consiga achar demanda. Deve ter sempre gente querendo comprar, ou não. Assim, vamos dizer que a logística é uma das principais dores que sempre são levantadas, mas ainda a aquisição de novos clientes também é uma dificuldade, é um gargalo também. Por quê? Porque são produtos que, por vezes, não tem muita visibilidade na internet, assim, não tem muita um direcionamento, são produtos muito específicos, sabe? Então, por exemplo, semente de cumaru, provavelmente vocês nem sabem o que é. A gente tinha um caso, eu conversei com um amigo que estava me ajudando também, né? Disse, tinha um alemão aqui que queria comprar, mas ele não conseguia achar. E do outro lado, eu tenho uma amiga que se estragou a carga dela de cumaru, porque ela não conseguiu achar a gente para vender. Então, assim, em primeiro lugar, seria a logística, porque o Pará realmente É foda. é muito complicado. E, em segundo lugar, tem essa questão de conseguir cliente, porque a galera, por vezes, não está, pela falta de treinamento que eles têm, de visão, eles não estão inseridos nesse meio digital. E isso atrapalha Sim, a aquisição de novos clientes. Então, eu entendi. colocaria assim, um acima do outro, sabe? Entendi. Tá, não tem problema um ser maior dor do que o outro, então eu só estava entendendo que realmente não existe. Eu achei que não existia essa dor, mas existe essa dor Não, de existe, conectar existe. esse produto para um consumidor. Beleza. Então, assim, o que que eu te digo, cara, de cara? Define só uma etapa que você quer resolver. Se logística é uma dor e você quer resolver, eu particularmente não gosto de logística. Eu não manjo, não me interessa. Acho que logística você tem uma margem absurdamente baixa. Uhum. A galera, tipo, você não tem geração de valor, porque quem fizer mais barato é levar o ponto A para o ponto B, sabe? Tipo, eu Não, dá conheço, um trabalho do inferno, né? eu tenho um mentor que trabalhou numa empresa, inclusive de transporte e tal, não era disso. Mas, cara, eu conhecia de perto, assim, cara, não me interessa, não é um negócio que me anima. Mas tem gente que tem tesão nisso. Se você tem tesão em fazer isso, resolve isso. Se não tem tesão, vai pra pegada do que eu falei de, pô, eu não manjo porra nenhuma de logística, eu quero te ajudar a resolver o cara. Aí resolvendo o cara, aí é aquilo que eu te falei, deixa o problema da logística pro fornecedor. Tipo, cara, eu tô te trazendo a demanda, pô. Agora dá teu pulo para entregar a demanda. E a remuneração, aí eu já te digo assim, o anúncio, o anúncio para pequenos marketplaces não funciona. Vou te dar um exemplo. Pesquisa no Google daqui a pouco, vai lá e pesquisa Mercado Livre Ads e vê a notícia que os caras lançaram o Mercado Livre Ads. O Mercado Livre Ads é basicamente uma forma, assim como é o Google Ads ou o tráfego pago da Uhum. Meta, é basicamente você poder anunciar no Mercado Livre. O Mercado Livre, cara, os caras faziam 1 bilhão por dia, sei lá quanto eles fazem. E eles estão agora fazendo isso. Por que eles estão agora fazendo isso? Porque o Ads só realmente é válido quando você tem volume, muito volume. Então o Google só ganha muito dinheiro com Ads porque ele tem muito volume de acesso. Porque qual que é o problema disso? Porque se você não tem volume de acesso, o Ads deixa de gerar valor muito rápido. Então pensa assim, você vai chegar para o produtor, acho que é o produtor nesse caso, e falar, cara, é o seguinte, me paga R$ 1.000 que eu te dou acesso para você receber 10 clientes. Ele vai te pagar. Acredite, você vai fechar essa venda. Daqui um mês ele não vai querer te pagar mais. Porque provavelmente ou o cara não tinha mais dinheiro, ou ele é um péssimo vendedor, ou ele não soube usar teu lead. Isso acontece, tá ligado? Isso é praxe. Uhum. Essas grandes corporações entenderam que por ter muito volume, ele consegue te provar valor todo mês. E aí vale a pena para o cara pagar aquele ads. Para a gente, por exemplo, até hoje, a gente tem 5.000 prestadores. Esses prestadores têm em torno de 2 milhões em obras rodando todo mês. E eles não me pagariam para ter acesso. Eu só cobro de prestador high level. Então eu gamifiquei os prestadores
Tipo, o cara tem iniciante, bronze, prata, ouro e platina. Aí eu limito. Eu falo assim, pô, você só pode ter 2 obras em paralelo na plataforma. Quer ter mais? Aí você tem que pagar uma anuidade de R$ 5.000. Aí ele me paga, aí ele tem um selo prêmio e tal, não sei o quê. Mas os caras, a gente tentou fazer, os caras não vão te pagar R$ 100 a mais para aparecer no topo. Não vai te pagar. E mesmo que pague, é pior para você, porque agora, além de você ter que captar a cara, você vai ter que dar um jeito desse cara se sentir valorizado por estar pagando mais. Então, eu não iria nessa pegada. Eu gosto muito mais desse revenue completo, assim. Então, eu não gosto de pagamento de mensalidade em marketplace, eu gosto muito mais do take rate, né? Então, o dinheiro transacionado por você, esse é onde eu acho que você gera mais valor. Porque se você vai para ferramentas como Get Ninjas e tal, meio que está defasado já. As pessoas não sentem mais tanto valor por lista amarela. Sabe lista amarela que é tipo receber um monte de contato? Eles não veem mais tanto valor. Aí na minha opinião, o marketplace ele tem que gerar mais valor. No teu caso, peraí que estão me ligando aqui. No meu caso, eu acho que se eu só conecto uma ponta com a outra, pô, sabe, acabou o valor ali, mas pô, se a minha obra ela é mais segura, se o prazo eu tenho uma taxa de obras dentro do prazo maior por conta do meu atendimento, do meu suporte, eu vou gerar muito mais valor e vou poder cobrar mais por isso. Então lá atrás, quando a gente começou a cobrar, a gente fez um FII mínimo, sei lá, cara, vamos cobrar 7%, vamos cobrar 5%. Aí depende do teu caso se isso encarece muito. Eu cobro ali, sei lá, 5%. O importante é você conectar a ponta. Conectou a ponta, o cara pagou, fechou. Aí, cara, não pense em cobrar mais, mas pense em gerar mais valor para aquele cara. Teve uma vez que, pra gente só finalizar esse meu ponto, teve uma vez que eu queria cobrar mais. Só que, cara, cobrar mais só por cobrar mais, às vezes é ruim também. O que eu fiz? A gente fechou uma parceria com uma seguradora. E essa seguradora passou a fazer uma pólice de seguro para as ZINs, em nome das ZINs, em todas as obras que ela passava aqui. Então, eu pago lá um prêmio de R$ 300, por exemplo, por uma obra de 100 mil, o que me custa menos de 1%, e eu cobro 2,5% a mais por cento de cada obra. E aí, o que eu falo isso no comercial? Eu falo, pô, além de tudo, eu tenho aqui uma garantia ZINS, que é uma pólice seguro engenharia, que se acontecer alguma coisa, você vai ter uma seguradora por trás e tal. Aí você coloca mais agregação de valor da venda. Tá? Então, acho que o primeiro passo realmente assim, vamos voltar, entende qual é o caminho que você quer seguir, você já parece que sabe a dor. Então, é essa dor. Qual dos dois você quer atacar? Ataca um só. Pega 10 produtores, conversa com o cara. Cara, se eu te conectar ali, você me pagaria um rebatezinho? Você me pagaria uns 10% dessa venda? Não precisa nem fazer plataforma, cara. Pega telefone mesmo, liga pro cara e fala, se eu te achar 10 clientes e você fechar um, você me paga 10% dessa venda? Se tu provar e o cara te pagar, tu provou que existe 10% para te pagar nesse mercado. Tá ligado? Sim. O Felipe ia falar alguma coisa só antes de... Não sei se tinha a ver para complementar com o que eu falei aqui. E aí, galera, beleza? Boa noite. Cara, eu cheguei meio que no bonde andando aí, mas como eu vi alguma coisa relativa à produção de cacau, cara, eu produzo um cacau lá no sul da Bahia. A gente tem uma terrinha lá, faz uma produçãozinha de cacau, assim. E assim, Elvis, a minha sugestão para você, cara, se for algo que tem a ver com resolver a dor do produtor, cara, rural, você tem que colar nesse cara, tá? Você tem que colar e ir a campo, trocar bastante ideia, porque assim, cara, a nossa classe aqui, em especial para as produções de commodity, então, milho, soja, café, cacau, etc., meu irmão, venda não é um problema, tá? Venda não é um problema. Sempre eu vou ter comprador pro meu produto. Esquece. Venda não é. Ah, porra, logística, cara, beleza. É aquilo que o Yuri falou. Também passaria bem longe dessa porra, porque é treta mesmo, é treta. Mas assim, sabe, cai dentro de quem você define muito claramente quem você quer resolver o problema, quem vai ser seu ICP, e cola nesse cara, assim, e fake until make it, né? Tipo, finja antes de fazer as coisas, né? Tipo, vende primeiro, entrega depois.
e tenta construir o seu negócio por cima disso. A gente está tentando modelar justamente isso. Logística também, apesar de ter ouvido isso de algumas pessoas que a gente reuniu, né, cooperativas, produtores, não é algo que a gente quer encarar, porque a gente já viu que é algo muito complicado, né? Então, a gente quer tentar validar essa ideia de achar o que conectar, né, aqueles que tiverem dificuldade, mas tem essa outra questão também que eu acabei falando, né, não sei se tu viu, que é a questão do treinamento da capacitação. Por exemplo, minha irmã está fechando uma consultoria agora para uma empresa no valor de R$30.000. Então, você ter um lugar, ainda que, digamos, que a gente não consiga validar as transações, mas que tenha um lugar que a gente consegue conectar as empresas, deixar elas lá, elas venderem um pouco mais, talvez, mas ter um lugar onde a gente consegue oferecer um serviço, por exemplo, no futuro, de repente, seja o serviço que a gente consiga validar de consultoria, talvez seja uma possibilidade também, né? A gente não lançou ainda, então por isso que a gente está com essa dúvida do que é que realmente vai ser aderido, digamos, pelo mercado. Mas, pô, sabe o que é legal você estar trazendo isso? Porque essa ideia do tipo, não lançou ainda. Mas, cara, não tem o que ser lançado, esquece essa pegada. Tipo, vai pro produtor, o que o cara quer? É isso aqui, se eu te trazer assim, beleza. Aí você vai atrás de resolver o problema do cara. Aí depois você pensa em ferramenta, velho. Lançamento sim. E tal. Você já podia estar ganhando grana. Tipo, tem muito mais gente ganhando grana na economia real do que tecnologia. Tipo assim, vai nessa. Exatamente. Exatamente. Os caras estão ganhando muito mais dinheiro que nós. Tipo, inclusive vendendo assessoria, consultoria. Então, cara, acho que deve ser um mercado do caralho. O Brasil o agro é tudo aqui, né? E eu não conheço nada, mas tenho uma ideia que pode agregar. Mas, pô, deve ser do caralho esse mercado, assim. É só que eu não conheço. Sim. Não, mas eu entendi as tuas colocações, sim, com certeza. Pô, tesão. Vou anotar aqui, vou pensar aqui. E, Felipe, valeu aí também. Vou te chamar lá de WhatsApp depois pra gente conversar. Chama aí, vai ser um prazer, cara. Mas assim, eu acho que o Yuri eu gosto muito do caminho do Yuri, cara, que é sair vendendo serviço primeiro, tá ligado? Que você aprende pra caramba, e aí você vai pegando o pipeline todo do workflow ali, você consegue talvez automatizar alguma coisa. Aí sim começa a fazer sentido. Mas primeiro vende serviço, cara. Vende serviço, bota o dinheiro no bolso e sai construindo depois. Show de bola. Pô, exatamente. Pô, e o Maicon aí, cara, e o Lucas, o que vocês estão fazendo? Como é que tá? Aí, não sei se estão em ideação, estão em negócio, qual que é a vida de vocês aí? Bom, então, vou falar aqui, tá, Maicon, se você não se importar, vou falar primeiro. Eu já estou na fase, eu fiz o MVP no Lovable, então já consegui fazer a primeira venda, recente, faz 2 semanas. Boa, cara! E já estou com várias reuniões, estou bem empolgado agora, parece que finalmente está fluindo as coisas. Fiquei um bom tempo ali validando ideia para fazer o MVP, né? Apesar do Lovable ser prático de fazer, tinha muita coisa que eu queria ajustar para ficar ali dentro do perfeito, digamos assim, né? Mas, resumidamente, é um SaaS B2B para food service, né, de maneira geral. Então, focado, né, o ICP ali são empresas de catering, né, então que fazem o transporte de alimentos, e empresas que gerenciam, né, as refeições coletivas, sempre em âmbito corporativo, né? O ICP nosso é em âmbito corporativo. E aí a gente já conseguiu fazer a venda para a Sapori, né? Não sei se vocês conhecem, mas é uma empresa grande. E a gente está conversando já com a GR, já tem a Apetite também que está falando com a gente. Então, assim, agora as coisas estão caminhando. Mas eu conversei com o Felipe, também conversei com o Yuri, e os dois falaram basicamente a mesma coisa, do fake to make, né? De fingir antes de realmente ter o produto. Então, o MVP, ele era um projeto Lovable, nem criei um domínio, só peguei o Lovable ali, mostrei na apresentação, e eles gostaram muito, e aí foi seguindo, né? O ciclo de venda é muito longo no B2B, então, por exemplo, eu apresentei bem antes do carnaval e fui vender na semana só depois do carnaval. Pô, foi curto, cara. Mais ou menos um mês. Foi curto ainda, pô. Foi 30 dias pra fechar o contrato. Curto. Mais ou menos, né? Mas realmente, tem empresa que eu já estou conversando há uns 2 meses e meio, desde janeiro, né? Mas é isso aí. Mas qual que tá sendo o ticket? Qual que tá sendo o ticket, Lucas? Então, a gente vende 2 coisas, né? Porque isso aí é até uma coisa que eu queria lá pra frente, né? Porque agora o meu maior problema tá sendo arrumar um desenvolvedor. Se vocês conhecerem, quiserem me indicar também, eu aceito. Porque a gente tem a tecnologia, tem a plataforma ali, mas a gente precisa adaptar planilha por planilha
da operação da pessoa. Então, por exemplo, a gente não consegue ter uma planilha fixa para todas as unidades, para todas as empresas. Cada empresa, dependendo do contrato, vai ter um tipo de planilha. Isso que eu estou pensando assim, como é que eu vou escalar isso de uma maneira que eu não precise toda hora customizar essas planilhas. Cara, ó... Mas por enquanto, pode falar. Mas só para entender, qual que é o ticket médio do MRR, mais ou menos? Só para ter uma ideia. Então, o MRR vai ser, a gente cobra mais ou menos 65 centavos por planilha gerada. E aí sai mais ou menos 6.000, 6.500 por mês. Cara, pô, eu acho... bom, peraí, antes de eu fazer a provocação, esse ajuste de planilha, que é uma planilha sem vergonha, né? Eu trabalhava É uma na planilha BRF. sem vergonha. Não a tua, a da empresa. Tipo, eu trabalhei na BRF com isso e era uma planilha feia do caralho, assim, tipo, uma planilha amarelinha com os dadinhos. Assim, então, o que a gente faz? A gente deixa ela bonitinha, né? Faz um layout ali bonitinho, coloca alguma coisa ou outra para ficar mais bonito dentro do tablet, né? Que eles vão usar o tablet, porque a gente digitaliza também essas planilhas, né? E aí, quando digitaliza, a gente já gera a não conformidade ali no momento de preenchimento. Legal. E ação corretiva. Por que a gente faz isso, né? Porque a gente consegue diminuir o número de não conformidades e depois, quando vai para análise, como já está tudo ali digitalizado, identificado, o nutricionista só tem o papel de identificar se aquilo está realmente não conforme ou se ele quer descartar aquilo. Então ele ganha produtividade e ganha resultado, né? Pô, do caralho teu produto. Cara, eu acho que provavelmente no futuro você vai poder cobrar mais, tá? Porque, pelo que eu lembre, o teu mercado ele é bem pequeno. Ele vai ter 6 players, né? 6 ou 7 players principais. É o SESI, GA, quem mais que tem aí? Quando a gente fala em catering especificamente, que é o nosso ICP, vamos dizer que é catering, a gente tem mais ou menos 12 empresas. Né? 12. E todas elas são de médio a grande porte. Exato. Agora, quando a gente vai para o mercado de food service, aí a gente tem, por exemplo, a GR, tem a Sapori, né, que foi por onde a gente começou, tem a Petit, tem diversas empresas, porque qualquer lugar que tenha, qualquer empresa ou qualquer universidade, qualquer hospital, geralmente acaba terceirizando esse serviço de alimentação ali, então a gente já contrata essas empresas. Então, por exemplo, eu tenho um contrato com a Sapori aqui no Espírito Santo, mas eu não tenho no Brasil inteiro, por exemplo, entende? Então é um mercado que dá para expandir. Ah, sim, não, tô dizendo em número de players, tá? Então o número de players é o mercado que, tipo, é aqueles caras, e aqueles caras você vai ter que gerar valor. Mas, cara, provavelmente você vai conseguir ganhar muito dinheiro com o mesmo cliente. Mas uma coisa que eu te digo, quando você trabalha com B2Bzão, vamos chamar de B2Bzão, né? O Enterprise, assim, né? Esses tamanhos grandes, assim. Esquece padronização de sistema. Ou você vai para uma levada de, tipo, ser um SAP da vida, que é robusto pra caralho e não sei o que e tal, que já é gigante, mas, em geral, cada player é um projeto. E aí, meio que você formata o projeto para aquele cara, para depois rodar depois em massa. Porque você não precisa padronizar 12 clientes. Se você pegar os 12, pô, por que você vai padronizar? Por que a Sapori vai querer ter que fazer igual do que não sei o que, porque para te facilitar a tua vida? Não, vai ser, geralmente player grande é case, então não se assuste, é natural mesmo, tá? Só que o ganho que você tem é muito grande, velho. Então vale a pena esse custo de implantação, sabe? A gente tá nessa luta aí. Mas eu queria até aproveitar o momento para pedir uma opinião sua, do Felipe, de quem quiser falar aí. Tem alguma dessas empresas que elas, como a gente ainda não tem, né, repertório, a gente só tem uma empresa no portfólio, alguma delas, principalmente de assessoria. Aí eu já estava até pensando em não fazer reunião com eles por agora, mas principalmente assessoria, eles querem tirar a logo, né, então colocar como se fosse o produto deles e ficar lá embaixo, tipo, desenvolvido pela NutriQualia. Só que eu não sei se isso é um bom negócio ou não é, então é uma coisa que eu tenho bastante dúvida, se puder dar uma opinião. Cara, é o famoso white label, né? Cara, tem, assim, eu não vejo problema nenhum enquanto tua marca não é grande, tá ligado? Tipo, o que é mais valioso? Você ter a GR inteira na tua empresa e te pagando e tua marca só ser powered by alguém e você pegar todo mundo? Ou é importante pro mercado saber que você tá, sabe? Tipo, agora, se você pensa no futuro e ser uma massa de B2C, que eu acho que não é o teu... Tipo, meio que pouco importa a tua marca, sabe?
Essa é a minha visão. E outra, trabalhar com B2Bzão é que nem transar com gorila, né? Do jeitinho que eles querem. Então, cara, não tem muito o que fazer, assim. Se o cara... Você pode falar o seguinte, pô, você senta numa reunião, você fala, pô, vamos fazer o seguinte, é o white label que vocês querem? Se a gente fizer o white label, a gente fecha X unidades, faz condicionado, porque vai te dar trabalho, tá ligado? Tem uma unidade que eu tô fazendo isso, e aí o que eu fiz de diferente, eu falei, olha, se for white label, a gente vai ter que... Aí eu dei não uma mentirada, mas eu tive que dar uma aumentada, né? Falei que teria que personalizar mais coisas, etc. E aí eu falei que teria que ter um custo maior inicial ali. Então eu coloquei um ticket ali, acho que foi 9.700, não é nada absurdo, mas é um custo que geralmente eu não cobro. E aí depois ele ficaria com um ticket mensal comum, né? Mas eu coloquei esse custo. E como é que eles receberam isso? Agora eu tô esperando a resposta deles. Não sei se eles desanimaram, se vão desistir, se vão continuar, mas já enviei. Eu acho que não, tá? Cara, pensa que 9.700 pra esses caras não é nada, velho. Teve uma vez... Então, eu pensei exatamente isso. Teve uma vez, cara, que eu trabalhei nessa corporação e tem alguns tipos de contratos que eles são fora do padrão. Então, por exemplo, você vai contratar Metalon para a indústria da BRF. Porra, Metalon é assim, NCM e tal, tem todas as especificações. Consultório de advocacia não tem padrão. Consultoria não tem padrão. Então, você meio que não pode leiloar. E aí, tipo, teve várias vezes que os caras mandavam uma proposta de fazer a mesma consultoria por 10 mil e uma outra que mandou, que não necessariamente é melhor, mandou por 500 pau, mas a empresa já é tão grande que é ponto, tipo, cara, eu acho que se o cara tá me oferecendo por 10 mil, provavelmente não vale a pena. Então vale mais a pena eu pagar 500 pau que o valor é maior. E não necessariamente é isso. Então acho dificilmente que os caras vão travar. E se os caras travarem, te dá uma oportunidade de falar, então beleza. Se eu fizer de graça, eu pego todo mundo? Então condiciona. Você abre uma margem de negociação. Pô, eu até posso fazer de graça, mas esses vão consumir um tempo meu. Feito o IT Label, temos em contrato que se me dá X unidades, aí se troca uma coisa pela outra, sabe? E, cara, outra, você falou de programação, né? Foge de dev, viado. Foge de... Se o Michael aqui é dev, ele que me mate, mas foge de dev, mano. Assim... Hoje eu conversei com o meu sócio aqui, ele me mostrou o Cloud, velho. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Mano, ele me mostrou o Cloud, que lançou de pouco tempo pra cá. Cara, meu sócio não é programador, tá? Ele criou tudo em no-code. Então ele abriu o Bubble lá e foi fazendo tudo em Bubble. Só que daí agora ele tá vendo o Cloud. Cara, o Cloud, tipo, é bizarro, assim. Tipo, acabou a necessidade de ficar codando. Agora você precisa de gente que entende de produto, sabe conversar com o Cloud, entende mais ou menos de programação para não falar besteira. E, cara, é a base disso, tá ligado? A base disso. Então, eu ia até te perguntar sobre isso, porque, assim, eu tenho uma certa insegurança em fazer isso, por nunca ter feito nada nessa área, do tipo, depois, joguei num AWS, né, que vai ser um banco de dados, mas aí a questão de back-end e tal, como é que eu mantenho isso? Tipo, eu tenho uma insegurança de dar algum problema lá na frente, eu não saber ali como corrigir, entende? Você diz de você, Lucas, não saber corrigir isso. Tá. E você não tem alguém... Hoje é só você? A empresa é você? Só eu. Tá, eu particularmente gosto de ter sócio por conta disso, assim, tipo, eu sou o cara de vendas. Então, eu não entendo nada do que ele faz, sabe? Então é sempre bom ter um cara de operação. Eu daria uma estudada em um sócio, assim. E não necessariamente pensando em tech, pensa em cara que é aquele cara meio nerdão, que não gosta de venda e tal. Eu tô nessa luta aí. Só ainda não achei, mas tô nessa luta aí. Mas assim, eu não olharia para dev, olha para cara de engenharia, olha para cara de design, cara que gosta de planilha, cara que gosta de PC. Esses caras que importam, esses caras que vão valer mais dinheiro do que dev futuramente. Cara, teve um cara, aí você me falou isso, eu acabei lembrando, vou aproveitar para falar. Teve um cara no LinkedIn que ele me seguiu, aleatório, assim, acho que talvez de algum grupo, porque eu mandei em alguns grupos isso.
que ele mexe com um negócio de design de games, né? Ele me mandou uma mensagem e eu ainda não tinha respondido. Você acha que ele entenderia dessa parte? Porra, pra caralho. Pra caralho? Só que eu acho que... Lucas, Pode falar, Fala. cara, eu tô fazendo ciência da computação, né? Tô me arrastando lá, mas ontem a gente teve uma palestra com um cara que tá, inclusive, no Vale do Silício e tal. Ele deu aula, uma palestra exatamente sobre isso. Hoje eu já ouvi falar do Cloud Code umas 4 vezes, né? Que realmente tá assim, animal mesmo, sabe? E assim, que de fato, o que a gente vai precisar no futuro, né? Que é um desafio para a gente que está aprendendo hoje a programar, é de pessoas que entendam de arquitetura, sobretudo arquitetura de sistema, né, de estrutura, né, porque em termos de código, assim, realmente a IA, cara, tá detonando, entendeu? Muita coisa. Mas é preciso ter um conhecimento na hora que tu tiver principalmente se pensar em algo escalável, né, onde a complexidade do código ou da estrutura em si, nem digo do código, mas da estrutura, ela vai precisar de uma análise humana, né? O que eu quero fazer aqui, eu estou fazendo meu e-bubble também por causa de tempo, cara. Eu não tenho tempo para ficar. Eu ia construir PHP e tal, tinha um amigo que é desenvolvedor sênior já, mas ele falou, cara, vai demorar uns 2 anos para aprender isso. Assim, nesse nível que tu quer chegar. E eu falei, cara, eu não tenho tempo. Então eu estou fazendo e-bubble, quero lançar o MVP, eu quero testar lá a parada. E o que eu penso hoje é assim que eu tiver uma folga financeira, é de pegar alguém como estagiário e botar esse cara para estudar estrutura e fazer ele programar para mim e usando IA. Porque, na verdade, o programador do futuro vai ser esse, cara. O cara que entende de MVC, estrutura de código e tudo mais, e sabe usar IA. Entendeu? Não, eu consegui fazer no Lovable, né, que é no code também, e aí ficou legal. Tem algumas coisas que eu penso que ainda não estão 100% do jeito que eu quero e tal, mas também não investi mais 100% para focar naquele detalhe, eu foquei mais em vendas. Mas a minha preocupação... Pode falar. O que ele falou, assim, cara, eu quero ser alguém justamente para focar no comercial, entendeu? Porque não adianta tu ter ali, eu vou focar aqui 1 ano desenvolvendo uma ferramenta que talvez não sirva para nada se não tiver venda, né? Sem venda vou até me empenhar mais em fazer o que ele sugeriu, né? Em achar alguém, vender e conseguir essa venda aí, porque o que move a empresa é venda. Isso. Hein, Lucas, mas eu acho que assim, reflete bastante sobre a ideia de procurar amigo engenheiro, alguém mais, não necessariamente dev, é até melhor que não seja dev, porque os devs estão relutantes a essas coisas, então vai querer muito mais achar empecilho do que benefício na ferramenta. E eu acho que vai te ajudar pra caralho, assim, a gente como vendedor, a gente precisa de um backup na hora de que a gente traz o cliente, tá ligado? A gente precisa de alguém focado em não precisar pensar em venda, e que tenha, inclusive, uma energia mais calma do que eu tenho para chegar aqui e falar, tipo, eu tô desesperado, ele, cara, calma, eu vou montar, deixa que eu faço e tal. É o pilar de calma da empresa, sabe? Sim. E você, Marco, como é que tá, cara? Conte um pouquinho aí. Tá no mudo, querido, tá no mudo. Vou voltar aqui, não. Eu, pra falar a verdade, sou iniciante dos iniciantes, embrionário ainda, tô só aprendendo com vocês. Há pouco tempo eu entrei no grupo aí, há pouco tempo eu fiquei sabendo de Bubble, eu nem sabia disso, que existiam essas facilidades, né? Facilidade entre aspas, né? Porque a gente entra para aprender um pouco da plataforma, apanha mais do que tudo. Então eu tô nesse início ainda de aprendizado, de saber quais profissionais que atuam em cada área, que eu não conheci muita coisa, programador, de no-code, low-code, essas propriedades todas sobre plataforma, né? Sobre MVP, o que eu posso fazer com WordPress ou não, essas coisas tudo do tipo aí eu estou estudando ainda e vendo como é que funciona, como é que pode ser feito o início ali, qual que é o início, né? E a área que eu estou querendo atuar seria a área de construção civil, começo ali, né? Profissionais ligados à construção civil, com serviço de casa, serviço doméstico, faxineira, é um serviço local, né? Tipo o Jet Ninja, mas é um serviço mais dedicado à localidade, tipo assim, na minha região, não nacional, Boa. de início. Marco, vamos lá, cara. Primeiro para você se despreocupar, assim, cara. Sai dessa ideia de Bubble e tal, porque o Bubble só vai te ajudar a criar uma ferramenta que é para resolver o problema do teu cliente.
Vamos pensar assim, qual que é que tipo de cliente você pretende trabalhar e que dor que esse cliente que você acha que tem ou já sabe que tem? No caso, eu olho por mim, eu não cheguei a fazer ainda uma pesquisa de mercado bem feita. Eu comecei a levantar alguns dados, mas não consegui levantar dados suficientes para mim testar a ideia. Olha por mim, a gente vai fazer uma procura hoje sobre profissionais na área de construção civil, um pedreiro, ou um pintor, ou coisa do tipo, a gente não tem conhecimento de quem faz e quem faz bem, quem vai tocar o serviço direitinho. E aí surge aquele problema, aonde eu encontro esse profissional que me atenda direitinho, que faça serviço bacana, que tem reputação, né? Eu não conheço, eu particularmente eu conheço algumas pessoas, mas estou meio desautorizado assim dessa parte. Ó, eu E vou te fazer uma provocação para você refletir sobre isso, tá, Marco? Do fato de você ter sentido essa dor, pensa o seguinte: alguma vez foi uma dor recorrente para você? Ou você só em alguma vez, puta, precisava de um cara para pintar essa parede? Ou putz, precisava de uma pessoa para limpar esse chão? Você já teve essa dor recorrente, cara? eu acho recorrente porque eu já mexi com a minha casa, né? Quando eu estava fazendo aqui, era fase de acabamento mesmo, era alvenaria. Eu passei por isso pelos 2 períodos que eu mexi com obra aqui. Eu comecei um pouco e parei, comecei um pouco e parei. E todas as vezes que eu fui mexer, eu tive problema com o profissional, com o pedreiro. E hoje eu preciso construir novamente, eu não sei quem eu vou contratar, não sei por onde começar. Ó, mas então, eu vou pegar teu exemplo, tá? Você falou que teve 2 períodos de obra na tua vida. Isso. Faz quanto tempo esses períodos, entre esses 2 períodos aqui? Eu diria que vamos pôr aí uns 5 anos, 10 anos, eu não lembro direitinho, não, tem bem tempo já que eu parei de construir. Em 5 anos, você teve 2 experiências que você precisou de um prestador de serviço. Sim, Vamos supor agora que eu tenho uma ferramenta aqui, que eu tenho esses prestadores aqui. Eu vou lá e vendo para você, você contrata um cara por, sei lá, R$1.000 e eu pego 100. Quanto me custou para te achar, para você me pagar só R$100? Para daqui 5 anos eu te achar de novo e você me pagar de novo. Então eu estou te fazendo essa provocação para você refletir, pô, será que é um mercado que realmente precisa? Ou será que é talvez... Vou te dar um exemplo. A gente como é a parte de obra, isso aqui a nossa obra é maior, né? Mas a gente, obviamente, começou de um lugar, né? E o primeiro lugar foi o B2C. Foi tipo, pô, eu já fiz obra na minha casa, foi um inferno. Meu sócio é engenheiro civil, ele tinha uma pequena construtora, uma microconstrutora, tinha dor de mão de obra pra caralho. Porra, tá esclarecido, vou resolver esse problema. Quando eu comecei a tentar, fui pro mercado, efetivamente, qual que era a minha dificuldade? É achar cliente. Cara, era muito caro. É muito caro você achar um Michael que naquele momento quer fazer uma obra e que ele tem que se convencer, ele tem que convencer ele a entrar por uma plataforma desconhecida, a achar um prestador e me pagar uma comissão. É muito pensei caro. nisso também, eu É pensei nisso muito também. O custo caro. de aquisição, o caso seria muito grande nisso, É ou muito caro. quando ocorrer. Aí, depois de a gente ter quase falido, a gente começou a pensar, pô, naquela época foi 1 ano e meio, assim, tentando fazer isso. Aí a gente pegou e falou o seguinte, ó, pô, 1 ano e meio de construção, mas o produto, assim, tava na merda, a gente não conseguia vender, o lead time demorava 2 meses para fechar uma obra de 20 mil, e uma obra de 20 mil para nós era 10% da 2 mil, davam 4 mil por obra. Para fechar 2 meses, que eu fechava, cara, me custava tipo R$2.000 para fechar aquela obra. Beleza. Aí, só que o produto tava, porra, tava bacana, tava funcionando bem. Aí que eu comecei a refletir em 2022, cara, o produto está funcionando, o negócio funciona, o modelo de negócio é bom. Só que o meu canal era ruim. Então a provocação que eu te faço pode ser que exista essa dor, mas talvez não para o Michael. Existe para uma empresa que tem serviço de limpeza recorrente e não acha mão de obra, entendeu? Foca em pequenos formigueiros que você coloca uma caneta e vê um monte de formiguinha para você. Hoje, como eu não tenho dinheiro suficiente, que nem uma madeira da vida, que pode rasgar dinheiro e achar lead pra caralho, eu tenho que ficar atirando de sniper. Então, pô, achei a franquia. A franquia hoje, eu fecho uma parceria, eu não faço marketing, ela me traz um franqueado, eu fecho uma obra de R$80 mil. Então, eu não precisei gastar com tráfego pago, e ela me indica,
e ainda pago uma comissãozinha para ela e ela continua me indicando. Então essa roda gira. Só que agora a gente está chegando num lugar que eu dependo muito de franquia. Agora eu estou chegando no limite. Aí qual que está sendo o estudo desse ano? Que a gente precisa dobrar de tamanho. Cara, aonde que eu acho mais um formigueiro para eu colocar meu pontinho lá e vem um monte de lead de uma vez só? Pode ser imobiliária. A gente está estudando imobiliária e a gente está estudando fazer uma integração com alguns sistemas de imóveis, tipo Zap Imóveis, alguma coisa assim, para eu pegar os inventários de imóveis dos caras, sabe? Mas pensa, ó, tudo isso eu estou fazendo sem precisar gastar R$1 com marketing. Porque é muito caro, velho. É muito caro. Marketplace não dá para gastar com ads, tá? Não dá, velho. Se você é meros mortais que nem nós, eu recomendo sair disso, porque tá ficando caro e a gente não sabe... E vai ficar mais caro ainda. Vai ficar mais caro e a gente não sabe mexer com os grandes players, sabe? Você vai competir com o Mercado Livre, irmão. Tu vai competir com o iFood. Tipo, sabe? O Google vai olhar para você, pô, esse cara tá investindo R$1.000 para trazer um lead. Pô, mas o GetNinja está me oferecendo 1 milhão. Pô, vou dar lead pro GetNinja. Entendeu? Eu tenho noção disso aí. Eu já cheguei a mexer com gerenciador de anúncios chato do Ads, do Facebook, que eu não tive um pouco de noção de como é que funciona. Então, é bem custoso mesmo para quem tá investindo pouco dinheiro para conseguir leads em comparação com pessoas grandes players. Assim, ele é muito democrático. Ele é muito Custo democrático. mais caro. Mas ele é muito democrático em relação ao que a gente tinha antes, que era rádio, TV, né? Ele é muito mais democrático, você consegue pagar aquele lead específico. Só que para ticket baixo, eu já não acredito mais. Tá? Então, se você tem um ticket de R$20.000, um ticket não de GMV, de faturamento, de 20 mil, de 30 mil, de 50 mil, aí compensa. Porque daí você vai pagar ali um custo de aquisição de R$2.000 para conseguir aquele cliente. Mas, pô, se tu tem um faturamento de 50 pau, paga a conta fácil. Mas agora, imagine você fazer um tráfego para achar o Michael para gastar R$1.000 de GMV para mim e para me dar R$100 de transação. Não paga a conta, velho. Vai por mim. Se você pelo menos ignorar tudo que eu falar e pelo menos ouvir só uma coisa que eu falar, que seja você sair do tráfego pago, tá ligado? Pelo menos para Marketplace, a não ser que você tenha um ticket grande. Outro lugar que não faz muito sentido ter tráfego pago é, por exemplo, o Lucas. O Lucas tem 12 players. O que ele vai fazer tráfego pago para achar mais lead? No máximo ele vai gastar ali com relacionamento de marca, para quando chegar aquele lead na mão deles, ficar mandando um adzinho só para ficar na memória, mas aí é um adzinho barato, não é um adzinho de aquisição, entendeu? Aí paga a conta, porque não tem porquê. Agora, se você vende um produto de ticket alto, em volume de massa, aí faz sentido. Tanto é que, pô, essas mentorias que estão ganhando de rios de dinheiro estão trabalhando com ads, né? O Elvis ia falar Não, eu ia falar que eu acho que o que tu falou me vem muito à mente, que eu tenho ouvido bastante em relação à venda ativa, sabe? Confiar mais na busca ativa do cliente do que confiar nos milagres que as pessoas dizem que o tráfego pago faz, etc. Pelo que eu tenho visto, o que funciona de início por qualquer empresa é orgânico, bem feito, é a base. E outra coisa também, eu acho que uma frase que eu ouvi, eu estou lendo esse livro aqui do Lynch, não sei, talvez para o Yuri faça mais sentido, porque a empresa dele já está maior, é muito bacana, ele tem, assim, dá mais estratégias para a gente já estar um pouco mais consolidado, mas ele fala uma coisa interessante, acho que tu já deve ter ouvido, que sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, sonha grande, cara. Assim, vai fazer um negócio, pensa no Brasil todo, pensa no mundo todo. Né? O meu sonho é esse. Cara, fazer uma empresa para exportar produto, para criar uma clima internacional. Essa é a parada, entendeu? Porque dá o mesmo trabalho. Exatamente, velho. Mas a recompensa é totalmente diferente, né? Exatamente. Trabalho, entendeu? Vou correr hoje, vou correr 1,5 km, o cara vai, pô, não tem nem... Pô, vou me desafiar hoje a correr 10 km, entendeu? Pô, no quinto tu já tá morrendo, mas eu fazia isso, eu focava sempre uns 500 metros a mais, aí eu corria 500 metros, agora eu vou correr mais 500, até chegar aos 10 km, entendeu? Foda, né? Pô, eu uma vez tentei correr, me fudi, tive canelite. Parece que eu tô ficando velho. Eu acho que correr é simplesmente colocar um tênis e correr, mas não, você tem tanto treinamento. Totalmente burrice.
Mas e Lucas, parou com a ideia lá de captar? Qual que tá sendo o momento agora? Não, eu tô vendo o Marco falar isso e eu fiquei assim, caraca, eu não investi em tráfego nenhum, eu criei uma página no LinkedIn e não dava porque eu ainda trabalho, né? Então, tem trabalho, tem que fazer reuniões, como é que eu ia fazer ainda? Eu sozinho, mais conteúdo orgânico. Então, o que eu fazia, que eu faço ainda, né? Dá muito trabalho, hoje em dia eu faço um pouco menos, mas já vinha fazendo muito isso, né? Então, eu criei minha página do LinkedIn, né? Da página da Nufalhada, da plataforma, e tinha a minha. Então eu peguei o premium, né, do meu perfil, fui fazendo conexão com o nutricionista, que era quem ia ser meu primeiro filtro ali do produto. Então primeiro eu tinha que convencer eles que aquilo era bom, para eles levarem para os gestores e aí subindo até chegar em quem vai tomar a decisão de compra. E aí eu fazia as conexões, então toda semana eu estourava o limite semanal. Eu não sei nem quanto é o limite semanal, mas eu estourava o limite semanal. Eles chegavam, eles têm um limite de chamar para seguir a página, que é de 100, aí vai liberando conforme eles aceitam ou rejeitam. E aí, não sei se por sorte, não sei se é assim mesmo, graças a Deus eles sempre iam aceitando, então ia liberando, ia chamando mais, e aí todos que entravam na página do Nutriqualiar, eu mandava mensagem, no meu perfil mesmo. Mas uma coisa que eu aprendi também, já serve para você, Michael, Elvis, também, quando for fazer esse contato, nunca vai querendo vender, com essa pressa de vender, porque dificilmente, das duas, ou eles vão te ignorar, ou eles não vão dar muita atenção àquilo. Então eu sempre ia como um curioso, né? Como eu sou nutricionista também, eu ia, chegava, conversava, perguntava como era ali na unidade deles, perguntava se ainda era manual essa análise, o preenchimento, e aí ele desenvolvia uma conversa e no final falava, olha, a gente tem essa solução, né? Se ele falasse que tinha cada dor, né? A gente tem essa solução, o que você acha de eu te apresentar isso essa semana? Falava 2 horários, e aí sempre não dá para falar, mas grande parte das vezes dava certo. E eu acho que é uma forma, assim, que demanda muito trabalho, mas é uma forma simples, barata, que é um baixo esforço e pode te dar uma recompensa muito grande, né? No meu caso, como é B2B, se eu fizer isso durante, sei lá, 3 meses e fechar um contrato, já valeu a pena. Pô, pra caralho. Inclusive no teu caso, né? Pô, fica evidente esse LTV, né? Se hoje você tem um ticket de 6 pau e vai fazer pelo menos um contrato de um ano, que essas corporações dificilmente vai fazer um mês e não vai usar, são R$72 mil já por ano, tá ligado? De um único cliente. Então, assim... Não, e a gente coloca esse preço como desconto no contrato anual. Então, a gente só coloca essa opção. Se o cliente reclamar, quiser um período menor, aí a gente joga para 6 meses, mas ainda não aconteceu. Geralmente a gente bota só 12 meses. Pô, parabéns, Lucas. Pô, fiquei bem feliz que você conseguiu, cara. Fiquei bem feliz mesmo, velho. Foi, evoluiu bastante da última vez que a gente conversou, né? Foi bem sofrido. Vendo assim, né? Acho que o Michael e o Elvis talvez estejam achando que foi fácil, mas, cara, são 8 meses até a primeira venda, pra você ter uma noção. E a primeira ideia não era isso. Tipo, a gente ia fazer só análise de planilhas, então eu ia pegar aquelas planilhas, ia continuar manuais, só ia tirar aquela foto ali e analisar automaticamente. E aí depois a gente teve a ideia, junto com uma das empresas que a gente estava conversando, de digitalizar, de tornar ainda mais automatizado ali, né? E foi aí que as coisas começaram a dar certo. Pô, quando você me mandou o pitch, inclusive quando você me mandou o pitch, não tinha case real, né? Não tinha. Ainda não tem, né? Que eu preciso fazer o produto, eu só fiz a venda. Ah, mas foda-se. É isso aí, pô. É isso aí, velho. Porra, que tesão, velho. Que tesão. Mas o Elvis e Michael, né, que estão numa fase aí parecida do que eu tava, às vezes vocês estão com o pensamento de um produto e conforme vocês forem conversando com o lead de vocês, né, as pessoas que vão comprar de vocês vão desenvolvendo a própria ideia que vocês já têm, vai melhorando e alguma hora, se for aquilo, vai dar certo. Então, é assim mesmo. Inclusive, assim, na pegada do que o Yuri falou, a gente testar, né, cara, se eu conseguir te conectar, tu me paga, né? Eu tô com a landing page pronta já, entendeu? Simples, ela é uma vitrine, o cara se cadastra, escolhe a categoria, a empresa, os produtos, e tem um botão de quero ser conectado, entendeu? E aí eu coloquei o meu contato, já tô com um contato business, né? E aí eu vou fazer essa a priori, né? Eu tô pensando nisso. Eu vou fazer essa negociação. E aí vou unir o cara, ó, tua empresa foi uma das que foi contactada aqui no na nossa landing page, tudo mais e tal.
e testar isso. Assim, eu tô assim, angustiado já para colocar no ar, cadastrar a galera e ver como é que vai ser o desenvolvimento disso. Eu tô a um passo de realmente validar isso ou não, né? Pô, que massa. Mas que espero vai dar certo. Pô, galera, eu vou ter que sair, eu tenho uma reunião, inclusive comercial, me torço pra gente fechar o negócio. Mas, cara, espero que eu tenha contribuído para vocês, cara. Obrigado por ter entrado. Eu sei que eu não consigo movimentar tanto o grupo ali do WhatsApp, mas eu fico muito feliz de poder ajudar vocês de alguma forma. E se vocês toparem, eu faço mais uma dessas daqui uns 30 dias de novo. E, pô, de verdade, feliz de ver vocês evoluindo, cara. Vamos fazer. Sim, Yuri, ó. Foi muito boa a reunião, né, que a gente fez. E na próxima eu queria que você falasse um pouco mais, né? Dessa vez você deixou só a gente falando, traz um pouco de conhecimento pra gente. Trago sim. E sucesso aí pro Elvis, pro Michael e pra sua reunião comercial também. À medida que for avançando, eu vou colocando as coisas lá no grupo também. Coloca pra gente, velho. Galera, pô, acabei de fazer isso aqui, pô, deu certo, tá ligado? Pô, é do caralho. Ó, fala pro pessoal se estiver aqui, quiser mandar uma mensagem, quiser dar uma volta aqui, manda uma mensagem lá no WhatsApp que eu dou esse apoio aí pra eles. Aí sim, hein? Vou avisar ele já. Tamo junto, galera. Valeu. Tamo junto, galera. Sucesso. Um abraço pra vocês aí também. Abraço.